Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Queria nesta noite ou nesta madrugada compartilhar algo com os amados irmãos, uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração, algo que me chama muita atenção naquilo que Ele deixou para nós. Uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 6, algo que vem mexendo muito comigo durante esses dias. E logo em seguida a gente também vamos ler, deixado também para vós também, a respeito do capítulo 8, verso 31 e o 32. São essas duas passagens que o Senhor Deus Ele colocou no meu coração. E eu queria externar para a amada Igreja de Cristo, para nós poder entender e compreender a real verdade da situação de um povo evangélico. Que diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou terei dito, pois eu vou preparar um lugar. E se eu for e vós preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhece o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus amados, aqui nós podemos notar que o evangelista João, ele relata esta passagem a qual o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos que ele iria preparar a vossa morada. A morada a qual muitos estão aguardando e esperando a volta de Cristo para que ele venha buscar a sua igreja e levar para aquela morada que ele prometeu que estaria preparando para nós. Uma morada a qual seria a Nova Jerusalém, a morada no céu, uma morada a qual que nós, servo e serva do Senhor, esperamos tanto para que esse momento chegue. Mas aqui também fala no versículo 6, que ele diz: Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós que já estamos perante na casa de Deus, somos homens e mulheres do servo de Deus, filho de Deus, a qual o próprio Senhor lhe fala para nós que nós somos imagem e semelhança de Cristo. E nós estamos aqui à espera da promessa que foi feita, a qual ele viria, buscaria a gente para que nós viéssemos morar nos céus, na nova terra ou na nova Jerusalém, a qual verdadeiramente nós que somos homens e mulheres de Deus, que tentamos e aprendemos a conhecer o Evangelho do Senhor, que estamos caminhando nessa meia dificuldade para permanecer de pé. A própria palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Às vezes nós escolhemos caminhos a qual vem nos afastar de Deus e nós pensamos que nós estamos se aproximando do Senhor. Caminho a qual vem nos desviar da presença do Senhor, a qual nós vemos coisas que isso venha desagradar o Senhor, coisas que acontecem no meio evangélico, coisa a qual ela rodeia ao nosso derredor, a qual nós vemos que o homem faz coisas que desagrada a Deus e venha entristecer o nosso coração. A própria palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Aqui nós podemos notar que o próprio Senhor Jesus Cristo fala que nós temos que crer. Credes em Deus. O próprio Jesus Cristo fala isso para os seus discípulos: crede em Deus e em mim. Ei, a nossa credibilidade temos que estar em Deus, não no homem. Porque o homem, o ser homem é falho. Nós, ser humano, somos falhos por natureza. Vamos errar, vamos entristecer o coração do irmão. E que isso, acontecendo isso, que os irmãos que crê no próprio homem, ele se afasta do caminho do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: crede em Deus e em mim. Porque Deus, Ele não é falho. Jesus, Ele não é falho. A própria palavra de Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai conhecer a Deus através de mim, evangelista Augusto. Não. Ninguém vai conhecer a Deus através do pastor. Não. Só vai conhecer a Deus aquele que estiver caminhando com Jesus. É o único que pode nos levar para uma nova morada. Nós que somos servos do Senhor, nós temos que conduzir as ovelhas a este caminho certo e correto. O caminho da verdade, o caminho da vida. Aonde nós podemos encontrar isso? É na palavra do Senhor. A própria palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 8, a qual nós vamos estar fazendo a emissão da leitura, que diz assim: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. É através desta verdade que hoje, homens e mulheres de Deus,
permanece de pé. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ei, meus amados, as coisas estão difíceis, mas não está impossível de nós caminhar com Cristo. As coisas não estão saindo certo da maneira que nós entendemos, pensamos, mas não é difícil de estar com o Senhor. Difícil é ficar sem o Senhor Jesus. Difícil para mim e para você é se afastar do caminho do Senhor. Porque uma vez que se afasta, nós perecemos neste mundo. Se com Ele já está difícil, sem Ele fica pior ainda. Nós só temos que perseverar e insistir e crer que Deus irá preparar uma nova morada para mim e para você. O que Deus nesta noite Ele vem falar, nesta madrugada, aliás, falar para mim, para você, que Ele está preparando uma vossa morada. Nós só temos que perseverar e acreditar que aquele dia vai chegar e nós estaremos lá, junto, na morada a qual o nosso Pai está preparando para mim e para você. Uma morada de excelência, onde nós não teremos dor, onde nós não teremos sofrimento, onde nós só vamos estar só adorando um só Deus, glorificando e exaltando o seu santo nome. E eu quero, juntamente com meus amados irmãos, aquele que possa me ver e me ouve, nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, que nós estaremos juntos lá, naquele lindo coral, adorando e exaltando os santos dos santos, entoando um só cântico, entoando um só louvor, dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E que nós podamos crer que Deus, Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o único que possa preparar uma morada para os céus. A morada a qual Ele vem prometendo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós só temos que aprender a acreditar. Nós só temos que crer que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, General de batalha, Ele está preparando o lugar para mim e para você. Aonde Ele quer que toda sua criação, uma criação agora que Ele criou perfeita, semelhante aos anjos, semelhante à sua imagem, venha estar do lado dele para glorificar e exaltar o Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, que diz assim para mim e para você: Jesus disse, pois aos judeus, aos judeus que criam nele, se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí o 32, qual todo mundo conhece, a qual que todo mundo prega, todo mundo fala, e diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema de muitos acha que conhece a verdade. Porque aquele que conhece a verdade, aquele que conhece o Filho de Deus,
aquele que é batizado com o Espírito Santo do Senhor, aquele que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, a qual uma vez ele me fez a imersão das águas, morreu para o mundo e viveu para Cristo. Ele jamais pode desviar, se afastar da presença do Senhor, porque se verdadeiramente ele se enquadra esse versículo do capítulo 8, do versículo 32, e conhece a passagem do capítulo 14, versículo 6, e sabe que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ei, meu querido, se você conhece e não vive, volta a conhecer. Volta para o braço do Pai. Que às vezes você possa estar dentro da casa do Pai, mas está afastado da presença do Senhor. Ao mesmo tempo que você possa estar dentro da casa do Pai e não faz nada daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, amará o teu próximo como a ti mesmo, e você não faça isso com o seu próximo, ei, você tem que nascer de novo, para que verdadeiramente você venha conhecer a palavra do Senhor, para que verdadeiramente você venha conhecer o caminho, a verdade e a vida, para que verdadeiramente você venha ser liberto. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema não é nós conhecermos a palavra de Deus. O problema não é nós conhecer a palavra do Senhor e nem os mandamentos do Senhor. O difícil para mim e para você é permanecer na palavra de Deus. Porque aqueles homens, os judeus, os fariseus, homens das leis, sacerdotes daquela época, era conhecedor da lei, conhecedor dos mandamentos, mas não vivia o mandamento do Senhor. Não permanecia naquilo, fazia tudo da sua maneira. E quantos hoje no Evangelho de Cristo, homens que diz que conhece a palavra do Senhor e vive da sua maneira, a maneira que te comprar, da maneira que te apraz. Prega-se uma coisa, mas se faz outra. Fala do amor de Cristo, mas não tem um amor de Cristo dentro de vós. Ei, meus amados, pregador do Evangelho de Cristo, viva o amor de Cristo. Ama o teu irmão. Provérbio 17, 17. Ama o teu amigo, que no tempo de angústia ele se tornará um irmão. Adacalabaste, adecobanai. Muitos estão vivendo um evangelho de hipocrisia, um evangelho medíocre, pregando aquilo que convém e que não convém também. Mas estão esquecendo de pregar a palavra do Senhor. Estão esquecendo de pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Jesus Cristo de Nazaré. Até quando vamos ficar levando um evangelho medíocre? Um evangelho banalizado. Um evangelho de facilidade. Ei, meus amados,
tem facilidade no Evangelho de Cristo, não. Muitos padeceram. Os patriarcas sofreram. Os apóstolos sofreram por amor a Cristo. O próprio Paulo fala que ele tinha a marca de Cristo. Ei, será que nós temos a marca de Cristo? Será que nós vamos estar preparados para quando chegar aquele grande dia, quando a igreja se tornar perseguida? O que está acontecendo hoje com essa pandemia, muitos estão dentro da sua casa. Alguns irmãos estão fazendo sua live nas suas igrejas. Isso é só para mostrar que nós somos dependentes do Senhor. Hoje muitos estão querendo cultuar ao Senhor e não estão conseguindo. Isso é só para nós entendermos que nós somos dependentes de Deus. Quantos homens e mulheres do Senhor deixaram de adorar a Deus para deixar a sua responsabilidade de lado e fazer aquilo que te apraz. Eu vou quando quero e quando quero. Se esquece que depois que você se tornou servo e serva do Senhor, o Senhor perdeu tua vida por amor ao Evangelho de Cristo. Servo e serva do Senhor foi feito para servir, não para ser servido. Ei, acorda, crente. Ajude o seu pastor a apacentar as ovelhas do Senhor. Ajude aquele homem de Deus, que tanto que você diz que ele é homem de Deus, a apacentar a ovelha de Cristo. Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Estava no rebanho. E foi constituído um grande rei. Faça a obra do Senhor, não por torpe ganância, mas sim por amor. Porque não adianta você conhecer a palavra de Deus e não vivê-la. Não adianta você pregar que Jesus cura, salva e liberta se você não vive isso. Não adianta você falar, amará o teu próximo como a ti mesmo, se você não vive isso. E quantos estão assim dessa maneira? E quantos não estão vivendo o amor de Cristo para com o teu próximo? Ou então fala assim, eu não tenho muita afinidade. Ei, crente, servo de Deus, para com essa história que você não tem afinidade com teu irmão. Que amor é esse? A única dívida que nós temos um para com o outro é a dívida do amor. O próprio Jesus Cristo disse que nós temos que orar até por o nosso inimigo, amá-lo. Se a gente não amar, nós estamos fora do reino de Deus. Se nós não amar o nosso irmão, o nosso inimigo, a qual tanto nos persegue, nós estamos fora da morada a qual Deus está preparando para mim, para você. Vamos rever os nossos conceitos. Será que verdadeiramente nós conhecemos o caminho à verdade? Eu estou aprendendo a conhecer o caminho à verdade, porque eu ainda não conheço. Eu não a conheço, eu estou aprendendo a conhecer. Por isso que Deus ele colocou essa palavra no meu coração. E aquele que fala que prega o que vive, ei, se engana-se. O que eu prego hoje é o que eu estou vivendo hoje. O que eu vou pregar amanhã
é o que eu vou estar vivendo amanhã. Porque até no abrir da nossa boca nós pecamos. A própria palavra de Deus fala que nós pecamos por atos e gestos e pensamentos. Não adianta nós falarmos que nós pregamos que vivemos, não. Que cada dia é uma nova etapa. Cada dia, cada amanhecer, cada bênção que Deus dá para nós, que é o fôlego de vida, que é um dos maiores milagres que nós podemos ter. E cada manhã e cada acordar é uma pregação nova. O que a gente está pregando hoje é o que a gente viveu hoje. O que a gente vai pregar amanhã, o que a gente vai viver amanhã. A própria palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. Então, se ela se renova a cada dia, então nós temos que aprender com a palavra de Deus. Ei, crente, o que você prega hoje é o que você está vivendo hoje. O que você vai pregar amanhã é o que você vai viver amanhã. Para com essa hipocrisia. Eu vivo que prego. Eu fui confrontado com esta palavra. Eu fui confrontado com esta palavra de um jovem levita afastado da casa do Senhor. E eu falei para ele com toda certeza, eu prego que vivo. Ele falou para mim, não prega, não vive. Eu falei para ele umas 3 vezes. Já na terceira eu já tinha me irado. Aí ele falou assim para mim, você está vendo que você não vive? Por quê? Você acabou de se irar. A própria palavra de Deus diz que nós temos que ser manso como Cristo. Manso e humilde de coração. Se nós não tiver mansidão dentro de nós, a gente vai ser confrontado todo dia e toda hora. Então, para com essa história. Dizer que prega o que vive. Prega não, vive não. O que você prega é o que você está vivendo. Por isso que a própria palavra de Deus fala assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 8,32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós temos que ser libertos de algo de dentro da nossa vida. Todos nós temos uma raiva guardada dentro do nosso interior. Todo ser humano ele tem aquela raiva. Por mais que ele não queira, ele tem. Por isso que nós temos que matar todo dia a nossa carne. Que a nossa carne ela grita. Por isso que nós precisamos de libertação 24 horas. Todos os dias da nossa vida nós temos que ser libertos. Ei, meus amados. O que nos liberta é a palavra do Senhor. Isto aqui é o nosso manual de vida. Isto aqui é o nosso alimento diário. Se nós não paramos para ler a palavra do Senhor, pelo menos que seja um capítulo por dia, estamos mortos. Estamos sem alimento. Alimento sólido. Aqui a gente faz no fogão para a gente comer. Mas alimento espiritual vem da parte de Deus. Que é a palavra do Senhor. Será que nós temos se alimentado diariamente? Ou só pega a palavra do Senhor para pregar a palavra? Para pregar. Ou quando te bem faz entender. Quando quer, na hora que quer.
Eu estou falando aqui, mas está servindo para mim. Nós temos que deixar de ser relaxado com as coisas de Deus. Nós temos que deixar de ser omisso com as coisas do Senhor. Nós que dizemos que somos conhecedores da palavra do Senhor, nós temos que examinar mais as Escrituras. Por isso que ele fala que nós temos que meditar nela de dia e de noite. E se alimentar da palavra. Porque não adianta nós conhecermos se a gente não vive ela. De nada adianta. Esta foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual eu lendo no capítulo 14 do Evangelho de João, a qual fez inúmeros relatos sobre a vida de Jesus, de uma maneira grandiosa, a qual ele vem a se destacar entre os 3 evangelhos, a qual Mateus, Marcos e Lucas se tornaram os 3 livros sinóticos, que um complementa o outro. João, ele veio se destacar diferenciadamente, relatando passagem a qual o Senhor colocou no coração dele de escrever. E nesta noite eu queria externar esta passagem a qual Deus colocou no meu coração a respeito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele mesmo fala no capítulo 8, verso 32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas também fala no 31, permanecertes na minha palavra, que assim vós será chamado de discípulo. Ei, meus amados, vamos permanecer na palavra do Senhor. Vamos ficar firme no pé do Senhor, para que Ele venha nos considerar como discípulo do Senhor Jesus. Para que Ele possa nos chamar, eis daí são meus discípulos. Você que conhece a palavra de Deus, permaneça nela, viva a palavra do Senhor, ama mais o seu irmão,